Salve, porcolistas! Estamos chegando, hein? Para mais um episódio do podcast palmeirense mais sensacional do Brasil. E aí comigo, como vocês podem ver, hoje na apresentação, Michelzinho Teló, o verdadeiro, no comando da parada. E hoje a gente vai repercutir os últimos acontecimentos do Verdão, tudo o que aconteceu de mais recente e de mais importante na atual história do Alviverde Palestrino, o verde mais bonito do Brasil. E hoje, como vocês podem ver, nós temos uma composição diferente na nossa mesa de comentaristas. Vocês estão vendo aí o alemãozão abrasileirado de Minas Gerais, Nova Lima. Daniel Mineiro está com a gente. Salve, Mineiro! Depois vocês estão vendo aí logo depois o Celinho, com a sua camisa clássica do Palmeiras branca, também nosso comentarista fixo. E hoje, além desses dois monstros sagrados do jornalismo esportivo palmeirense, temos também um convidado mais do que especial, um amigão meu da época de faculdade, vocês vão conhecer ele hoje, que é o Rafa Saki, mais conhecido e carinhosamente chamado por mim e por nossos colegas de faculdade como Brutus. Porque cá entre nós, pra mim, ele parece o Brutus do Popeye, cara. É a cara do Brutus do Popeye. Daqui a pouco vai aparecer a carinha dele, vocês vão ver. Rafa, então vou começar por você, meu irmão. Muito bem-vindo ao nosso podcast Porcolistas. É um prazer contar com a sua participação aqui hoje. Você é um convidado mais do que especial. Seja bem-vindo. Você tá em casa, meu parceiro? Opa, eu que agradeço aí primeiro o convite, né? Vocês, fiquei bastante feliz aí quando você me chamou. Já tinha sido há um tempo atrás, né? E aí, né, você ficou de me passar aí. Agora estou participando, podendo dar um pouquinho da minha opinião também aí sobre a pauta de hoje. Espero poder, né, contribuir aí com vocês e agregar aí alguma coisa aí, um pouco de conhecimento junto com o pessoal aí que é tudo fera também. Tamo junto. Sempre, meu irmão. A gente tem história para contar. Quem sabe a gente fala um pouquinho disso no outro dia. Como aquele icônico dia que fomos pegar o autógrafo do São Marcos e ficamos mais de 6 horas na fila, mas esse fica para um outro dia. Quem está com a gente também, como eu falei, agora vou abrir o microfone para ele, é o nosso alemão de Nova Minas, Minas Gerais, Daniel Mineiro, mais uma vez trazendo o seu conhecimento infinito sobre a história do Palmeiras. A gente brinca que esse cara é o PVC do Palmeiras, a enciclopédia alviverde, que esse cara manja muito. Mineiro, mais uma vez, um prazer contar com sua participação aqui com a gente, velho. Qual que é o seu abre de hoje? Salve, família Palmeiras. Não acredito no telão não, velho. Conta história demais, viu? Então, estamos na final, né? E dessa vez tem ganhado o Corinthians, cara. Tô cansado já de perder esses caras aí. Vamos conversar aí sobre esse assunto e muitos outros ao longo aí desse programa. Valeu? Com certeza, valeu demais. E agora, para fechar as apresentações iniciais, Celinho, você, meu brother, bonitão da Zona Leste de São Paulo, mande o seu boa noite pra galera. Salve, porcolista, salve, novo parceiro aí, Rafael, seja bem-vindo, nosso convidado especial. Cara, estamos na final e dessa vez tô confiante, o time tá bem, enfim, né, eu tô muito confiante, acho que a gente vai chegando mesmo, pra vingar mesmo aquela final de 2018, e é isso, cara, tem que entrar com sangue nos olhos. Sempre, sempre, raça e vontade é sinônimo, tem que ser sinônimo de Palmeiras. Mas pra gente já começar esse bate-papo muito legal, falar disso e muito mais, vamos à nossa escalada de pautas hoje, hein? Então, a rapaziada já adiantou, a gente vai falar bastante aí dessa finalíssima do Paulistão, que nós chegamos lá, e se Deus quiser vamos sair vencedores. Vamos repercutir também o jogo da semifinal contra a Ponte Preta, falar bastante dessa partida também, com a avaliação dos nossos comentaristas sobre o que eles acharam do jogo, o desempenho do time, do elenco, substituições feitas pelo Luxemburgo, pelo Pofechô e muito mais. O desempenho da galera da base, Patrick de Paula e Gabriel Menino, que estão arrebentando. Vamos falar também aí um pouquinho sobre essa questão
recente que o Corinthians está se negando aí a fazer os testes de coronavírus antes da partida da final. Vamos fazer um breve comentário sobre isso, vamos avaliar se é uma questão... Exatamente, vamos avaliar se é uma questão necessária, se não, se é uma frescura, se é para querer fazer média, e muito mais, isso e muito mais. Mas já falei demais, hoje eu estou aqui só para apresentar e conduzir o barraco. Quem vai falar é essa rapaziada fera que já se apresentou aí. Então, rapaziada, vamos ao primeiro tema do dia. Vamos falar um pouquinho, antes de chegar ao tão aguardado final, vamos falar um pouquinho do jogo que antecedeu essa decisão que vai acontecer, que foi a partida da semi contra a Ponte Preta. Nós saímos vencedores, 1-0, né? Magrinho o placar, mas particularmente vi uma leve evolução no time, no seu desempenho, no seu comportamento em campo, né? Um golzinho do Patrick de Paula, a revelação da base, uma das revelações da base, que vem aí começando a mostrar seu potencial no time profissional e a despontar. Então, vamos começar falando dessa partida aí. Celinho, eu vou começar por você, meu brother. Queria que você primeiro fizesse a avaliação aí inicial do que você achou do jogo do Palmeiras contra a Ponte. Você viu, de fato, uma certa evolução, por exemplo, comparado com o jogo das quartas contra o Santo André? Você gostou do que você viu em campo? Enfim, teça seus comentários, meu bom. Cara, eu acho que o Luxemburgo acertou muito em ter começado com os moleques da base. Subiram. Gabriel Menino e o Patrick. Foi o ponto, cara. Foi o ponto. Porque ele já começou, o time já começou muito frenético, muito para frente, né? Isso ajudou muito já a combater a equipe da Ponte lá na saída de bola. Você pode ver que desde o começo do jogo, tanto o meio de campo quanto os homens de ataque já estavam marcando pressão lá na frente. E a Ponte, ela tentou, né? Mas a proposta da Ponte não era só ficar lá atrás, entendeu? Isso também facilitou um pouco o jogo do Palmeiras. Então, assim, resumindo, cara, o Palmeiras tem dificuldade de jogar com um time retranqueiro. Quando o time tenta jogar um pouquinho de futebol, aí a gente acaba passando por cima mesmo, entendeu? A avaliação, cara, é essa. Eu acho que o Luxemburgo acertou de ter posto uma equipe rápida, veloz e os moleques da base. Perfeito, Serinho. Rápido e certeiro como sempre. Mineirão, vamos fazer essa ponte aérea entre Zona Leste de São Paulo, Nova Lima, Minas Gerais, para ouvir um pouquinho agora dos seus comentários, meu velho. Você teve uma visão diferente aí dessa partida do Palmeiras contra a Ponte. Você tem uma avaliação distinta do Celo, ou não, muito pelo contrário, você concorda com tudo que ele falou e só gostaria de acrescentar mais. Bom, eu concordo com o Celo que o Luxemburgo acertou em escalar o Gabriel Menino e o Patrick de Paula, né? Aleluia, Deus existe. O Mineiro concordando também, com o Luxemburgo? Ramiro foi bem. Evoluiu, cara, porque o jogo contra o jogo passado foi ridículo, né? Então, assim, qualquer melhora já seria um grande passo. Mas o primeiro tempo foi muito bom. Eu acho que a ressalva pequena pelo Willian, eu acho que o Willian tá lento, não voltou bem ainda da pausa de 4 meses parado, do coronavírus, né? Acho que ele precisa melhorar um pouquinho, principalmente finalização, perdeu alguns gols que não perde normalmente, né? Mas, aí minha crítica é do segundo tempo. No segundo tempo ele mudou muito mal, ele tirou a única válvula de escape de velocidade, que era o Rony, que estava bem até, comparando com os outros jogos, né? Sempre comparando com os outros jogos. Tirou o Rony, colocou o Lucas Lima e o Scarpa. O Scarpa, acho que ele tem que ter uma chance jogando no meio, porque na ponta acho que não dá. No segundo tempo a gente sofreu muita pressão. A gente controlou o jogo até, mas essa pressão, cara, uma hora pode dar merda, pode dar uma falha individual. Quando se joga com o Diogo Barbosa, pode acontecer uma falha individual, tomar o gol e ter que decidir nos pênaltis. Seria muito arriscado, né? Acho que o segundo tempo foi muito ruim. O primeiro bom, o segundo ruim. Serve de aprendizado aí para não errar contra o Corinthians, porque contra o Corinthians é guerra. Exatamente, é entrar com sangue no olho, né? Guerra no bom sentido, rapaziada, não vai se matar na porrada, não. É guerra com vontade, é sangue.
no sentido de guerra mesmo. Acho que Esse ali é guerra. Que isso, vocês estão levando isso a outro patamar. Mas vamos deixar isso para um outro momento. Agora vamos voltar para São Paulo, agora para nossa querida Zona Leste novamente, mas dessa vez aqui é para fazer uma conexão tipo a lá, comandante Hamilton, com esse meu fone belo e maravilhoso. Vou fazer uma conexão agora com o nosso amigo convidado especial, Rafa Saque, que para mim vai ser sempre Brutus. Olha essa cara, para mim é o Brutus do Popeye, velho. Que menino lindo. Nunca mais eu vi uma pessoa tão parecida com um personagem tão icônico na minha vida, que marcou a minha infância. Brutão, antes de mais nada, bem-vindo mais uma vez, velho. E antes de você fazer seus comentários, eu queria acrescentar uma pergunta, antes de você fazer a sua avaliação da partida, com relação à tomada de decisão do Luxemburgo no segundo tempo. Como o Mineiro, até puxando o gancho do que o Mineiro falou, que o primeiro tempo do Palmeiras foi mais incisivo, foi mais agressivo, porém o segundo tempo mais apático, o segundo tempo com menos futebol a ser mostrado, muito disso se deve talvez às alterações que o professor fez, até porque quando entrou o segundo tempo, ele tirou seus jogadores de velocidade, ele tirou o Rony, né, e por exemplo colocou um jogador a mais de meio, e apesar dele não ter dito com palavras claras, dito com todas as letras, na entrevista ele deu a entender, na minha opinião, que ele realmente fechou o time para segurar o resultado, em vez de continuar indo para cima, que particularmente, comparando os dois elencos, para mim é um tipo de postura que não é necessária. O Palmeiras continuando indo para cima, ele poderia fazer um placar até mais elástico e jogar um futebol mais bonito. Mas você, meu velho, você concorda que o importante é sair com a vitória, não importa se é 0-0, jogar bonito é coisa para quando você já está com um elenco talvez melhor ou num momento diferente do campeonato, ou não, ou você, assim como eu, pensa que o time que deveria continuar indo para cima e quem sabe construir um placar mais elástico? Boa noite a todos, primeiro, né? Seguinte, com relação a essa pergunta, eu fiquei com a impressão de que ele fez as modificações justamente para congestionar esse meio de campo, para segurar aquilo que ele já tinha construído no primeiro tempo, né? Se o primeiro tempo termina no 0-0, ele voltaria com uma postura completamente diferente para o segundo, para continuar atacando e buscando esse gol. Aí eu não sei se é por conta do retorno, que o time ainda está muito engessado ainda, ou a questão, sabe, dele garantir aquilo que ele já tinha em mãos, que era 1-0, e, né, segurar, controlar o jogo no segundo tempo. Eu acho que é uma postura também arriscada, porque a partir do momento que você tem um time superior ao adversário, você retrancar e chamar o adversário para o seu campo de defesa, foi o que o pessoal acabou de comentar aí. É um risco grande, né, numa falha individual, o jogo está 1-0, você controla o jogo inteiro. Mas em uma bola alçada dentro da área, o jogo fica 1-1 e aí não se sabe o que acontece em seguida, né? Foi o Santos, por exemplo. O Santos fez 1-0. Aí parecia que tinha o jogo controlado. Aí o Marinho foi expulso. O jogo muda completamente. O adversário vem para cima. Às vezes o adversário já vem com uma postura diferente. Faz 1-1. O Santos se perde no jogo, toma virada. Então é uma postura muito arriscada. Claro que o Palmeiras ele controlou as ações do jogo, sofreu muito pouco, foi umas 2 ou 3 vezes que a Ponte Preta chegou com um pouco mais de perigo, né? Não fez uma grande pressão, não chegou próximo ao gol, né? Enfim. Mas é uma postura que a partir do momento que você retranca demais o time, que você fecha o meio de campo, congestiona aquele meio de campo e passa a atacar menos, o adversário ele se sente menos pressionado e começa a jogar o jogo também, começa a gostar do jogo. Então eu acho que é uma postura arriscada. Claro que a gente tem que avaliar a situação de que o time ainda busca um entrosamento certo, de que o Luxemburgo também procura ainda as peças do meio de campo para poder jogar, né? Então tem uma série de fatores. Mas eu acredito que é sempre um risco, né? Você já tem 1-0, claro, você precisa segurar aquele resultado. Só que se você tem a condição de continuar agredindo o adversário para buscar o segundo gol, eu acho que é sempre esse o caminho que tem que ser feito. Mas, analisando todos os fatos, também não dá para crucificar a postura do Luxemburgo, né? Porque 1-0 também está garantindo a gente para a final. Então, acho que não sei como que dá para avaliar, né? Se dá pra, não dá para crucificar, mas é um caminho que pode vir a ser perigoso, né? Por conta das condições do jogo. Mas, ao meu modo de ver o time, ele correu muito no primeiro tempo, mostrou um bom entrosamento. A parte física também no primeiro tempo foi perfeita. E no segundo tempo não dá para a gente avaliar, pelo menos eu acredito que não dá para avaliar com a mesma
intensidade, porque ele mudou as peças no meio de campo, colocou jogadores mais lentos para jogar, né? Justamente para segurar o jogo, que era a proposta que ele tinha na cabeça. Então, acho que a leitura do jogo é essa. São dois tempos bem distintos, né? Mas que ele usou de acordo com Como é que era a camisa? já buscando aí o 1-0 mesmo para a classificação para a final. Então, acho que, ao meu modo de ver, né, analisando tudo, acho que foi positivo, né, porque acabamos de voltar de uma pandemia, né, o time 4 meses sem jogar, então é uma postura completamente aceitável e, ao meu modo de ver, eu gostei do jogo que eu assisti ontem. Perfeito, perfeito. Uma análise muito bacana, um ponto de vista diferente e com certeza muito agregador e enriquecedor. Mas, ainda falando do jogo, mas eu queria mudar um pouquinho o ponto de vista, um pouquinho o aspecto da partida e falar um pouquinho das revelações do Palmeiras, a molecada da base, como eu disse lá no início, que vem despontando aos poucos, mostrando potencial, já mostrava na categoria de base em si e agora vem mostrando que não treme na base, né, também no profissional, inclusive em jogos decisivos. Neste próximo final de semana teremos então a grande final contra o Corinthians. Mas antes da gente falar disso, fala mesmo? É quarta-feira agora e sábado. Começa na quarta, né? Não, que no final de semana, desculpa, erro meu, quis dizer que a grande final, finalíssima, né? O jogo decisivo é no final de semana, mas vocês têm razão, começa na quarta-feira, me corrigindo muito bem. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria abrir um pequeno espaço, um pequeno parênteses, para dar moral a quem nos dá moral. Apesar do nosso podcast não ser ao vivo ainda, nós temos aí já uma audiência, graças a Deus, crescendo a cada dia. E aí, quando nós estreamos o formato em vídeo no podcast passado, recebemos muitos retornos positivos, muitos mesmo, não muitos nas redes sociais, mas muitos no meu WhatsApp particular, especialmente falando. Tem aí amigos meus de infância da minha terra natal, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Um abraço para vocês. Me mandaram mensagem aí felicitando, parabenizando, falando que gostaram muito desse formato em vídeo. Tem aí algumas colegas também da época de faculdade, de pós-graduação. O Mineiro vai lembrar bem depois que eu te comento sobre ela. Tem a Fernanda, tem as meninas lá, mais algumas outras meninas que deram parabéns pra gente. Então, um abraço para todo mundo que nos assiste, que está gostando desse novo formato. A gente vem tentando melhorar cada dia. Claro que as condições ainda não são as ideais, a gente vai acertando, mas obrigado pela audiência de todo mundo. Continuem com a gente, que esse podcast tem muito potencial para ir cada vez mais longe. Mas, voltando a falar das nossas pautas, vamos falar um pouquinho agora da finalíssima, como vocês bem me corrigiram, começando agora nesta quarta-feira, o primeiro jogo, o jogo de ida da grande final contra o Corinthians. E aí, é um jogo que sempre é rodeado, cercado de muita adrenalina, muitas incertezas até, né? Porque os times às vezes costumam esconder um pouco o jogo. E aí, muita tensão de ambos os lados. Antes da gente até começar a falar do jogo em si, tem uma notícia que bombou aí nos últimos dias com relação a uma questão sanitária, né, que querendo ou não, o coronavírus é o assunto do momento, e aí bombou uma notícia nas mídias esportivas falando que o elenco do Corinthians, o time do Corinthians estava se negando a fazer testes em seus jogadores do coronavírus antes da partida, para saber se está todo mundo como manda o figurino, e aí isso deu uma pequena repercussão, uma pequena polêmica, muitas pessoas, a grande maioria sendo contra, o Corinthians se defendendo pelo seu lado. E aí eu queria um rápido comentário aí sobre isso. Na sua opinião, Celinho, o que você acha sobre esse ponto? Você acha que nós temos que dar um pouquinho mais de atenção a isso mesmo? Ou o Corinthians está só querendo fazer um beabá, querendo, sabe, dar aquela desestabilizada no adversário, coisa para mexer com os brios, típica de clássico? O que você acha sobre isso? Não, primeiro, pelo que eu andei lendo, é o seguinte: o Corinthians ele não descumpriu nenhum protocolo que foi imposto. Tipo, os jogadores eles fizeram o teste antes do jogo do Mirassol, depois ficaram concentrados e tá no protocolo, beleza e tal. Para mim, cara, eu acho que não tem necessidade de não fazer os testes, entendeu? Não tem necessidade de não fazer os testes. Faz. Os clubes têm condições de fazer isso. Eles têm o apoio da federação, tem médicos de cada clube envolvido. Então não tem por que não fazer, né? Agora, o Andrés é esperto, ele soltou isso na entrevista
já para dar essa desestabilizada mesmo, para causar polêmica, entendeu? Ele quer isso, cara, porque ele sabe que ele sabe que o Corinthians não tem time para ganhar o Palmeiras, não tem, cara. O Corinthians é ruim, entendeu? Então a gente tem que ir para cima, não pode cair nesse joguinho é uma estratégia psicológica, né? Para tentar causar dano psicológico para os jogadores, para a torcida, enfim, não sei. Só sei que é isso, cara. A gente tem que deixar o Corinthians de lado nessa questão psicológica e focar no jogo. Tem que entrar a 1000 por hora, concentrado do começo ao fim, porque os caras gostam de fazer gol no começo e depois arma uma retranca lá gigantesca, né? Então, assim, não vejo por que não fazer os testes, mas o Corinthians não descumpriu nenhum protocolo. Sabe o que acontece, Teló? O time não tem dinheiro para pagar a marmita e esses testes custam coisa de R$6.000. Não tem esse dinheiro. Aí fica dando esse miguezinho que se tá saudável, faz o teste, cara. Aí custa fazer o teste. No brasileiro, vai ter que fazer teste todo pré-jogo. Aí fica nesse miguezinho aí, cara. Isso chega o André e fala, gente, não tem dinheiro, Crefisa me empresta. Chama ele empresta, velho. Fica nesse miguezinho aí, velho. Miguezinho sem fim, né? Muito ruim, cara. Mas, falando sério, tem que ser testado, velho. É protocolo. Se tá saudável, faz o teste. Aí depois tem um infectado lá, infecta o time inteiro do Corinthians, do Palmeiras. Não. Tem que parar o campeonato. Exatamente. Aí os caras testam, aí os caras estão infectados agora nesse primeiro jogo, aí vão testar no segundo, testa positivo e aí? Você vê, é desnecessário não fazer. Enfim. Exatamente. Mas, vamos... Ô, Brutão, quer comentar alguma coisa sobre isso ou a gente pode ir direto falar? Os meninos comentaram aí e eu assino embaixo através de tudo que eles falaram. Até porque não é uma questão esportiva, né? É uma questão de saúde mesmo, porque, enfim, o Covid está aí, todo mundo sabe o que está acontecendo, e eu acho que nesse tipo de situação é muito mais importante do que o jogo em si, sabe? É a questão de que um jogador que está infectado, ele pode infectar todo o elenco que ele participa, assim como o adversário também, então é muita gente envolvida. O cara que entra em campo infectado, ele vai contaminar todo mundo que ele tiver contato lá dentro. Não só jogador, mas, sabe, comissão técnica. Aí ele contamina um, aí esse contaminado vai passar para o outro e não está sabendo de nada. Enfim, é uma situação muito perigosa, né? Então, além da parte esportiva, que é necessário, né, por parte da Federação Paulista, ou então depois da CBF no Campeonato Brasileiro, é uma questão de saúde pública mesmo, né? Não é só a parte esportiva. Assim como no nosso dia a dia, que está todo mundo trabalhando, faz o teste aqui, não está trabalhando, trabalha de casa, enfim, é da mesma forma. Então, vai muito além das 4 linhas mesmo, né? Vai muito além do campeonato que está todo mundo participando e todo mundo precisa vencer. É a questão de saúde pública mesmo. Então, acho que não tem nenhuma dúvida de que é necessário que seja feito o teste, não só para esse jogo, mas, enfim, todos os jogos que forem feitos tem que ter o teste, porque se tem alguém infectado, já tem que isolar, e não tem conversa, não tem outra solução. Não vamos fazer o teste, não existe isso. Acho que o Andrés foi o que foi colocado agora, ele quis polêmica mesmo, quis jogar no ar, sabe, para montar um circo lá, mas não existe discussão com relação a isso. O teste tem que ser feito para todo mundo. Tá infectado, tira, independente se é o Cássio, independente de quem for, e é isso daí. Então, ó, eu não sei como colocaram isso no protocolo, cara. Não sei como eles não aprovaram isso. Como eles fazem uma coisa dessa, cara? Todo jogo devia testar antes, independente se o cara for concentrado ou não. Exatamente. Esperar um bom senso da Federação Paulista é demais, cara. Não só da federação, né? Esperar bom senso das federações que gerem nosso futebol brasileiro, tendo como exemplo a maior, a CBF, é uma piada. O André, você pega a bagunça, desculpa cortar, você pega a bagunça quando você vê um time como a Ponte Preta, que no retorno da pandemia estava sendo rebaixada, e praticamente chegou na semifinal do campeonato, né? Então é bagunçado demais, não só aqui, mas no Rio de Janeiro ainda é pior ainda, então Nossa, não dá para esperar muito, né, de federações que
organizam os campeonatos, também você não consegue esperar o bom senso das mesmas, né? Mas, bom senso, acho que faltou muito ao Andrés, num país que está quase chegando aos 100 mil mortos, o cara ficar se recusando a fazer teste. Eu brinquei aqui do dinheiro, tudo, mas não é brincadeira. Nós estamos batendo 100 mil mortos e o cara pode fazer o teste e está se recusando a fazer. Tem muita gente aí que não pode fazer o teste. Ainda é um mau exemplo por ser uma figura pública, tinha que agir de uma forma completamente diferente, porque, infelizmente, é um formador de opinião para muita gente, né? Exatamente. Então é isso aí, rapaziada. Questão coronavírus, já falamos muito, tinha que falar. Né, uma questão que a gente já cansou de discutir. Infelizmente, as autoridades competentes do futebol e nossos gestores de clubes também parecem que não têm a consciência que gostaríamos que tivessem. Mas vamos falar do que realmente interessa então, que é a finalíssima, que é o jogo contra o Corinthians, começando nesta quarta-feira, então, como já foi dito, né, em busca do nosso caneco estadual que a gente não conquista desde 2008, ou seja, há 12 anos, né? Então, vamos começar falando um pouquinho disso. Deixa eu começar então por você dessa vez, Mineiro. Queria que você começasse comentando a respeito da sua expectativa para o jogo, né? Qual o Palmeiras que você espera para essa partida, baseado até na evolução que a gente comentou lá no começo do podcast, que a gente vem percebendo ao longo dos últimos jogos. Qual Palmeiras você espera, ou então qual Palmeiras você gostaria de ver para essa partida, inclusive com algumas peças trocadas aí no time titular? Eu espero um Palmeiras com intensidade, né? Eu acho que a gente ganha na técnica, a gente ganha no elenco, mas a gente está entrando desatento, é o mesmo roteiro sempre, o Celo já até falou já. A gente toma gol no início, depois o Cássio faz os milagres, os caras fecham a casinha e a gente não consegue ganhar o jogo. Tem que ser um time intenso. O Felipe Melo não joga a primeira partida, né? Então deve ser o Luan. E espero que o Matias Vinha já possa voltar a jogar, porque tá fazendo falta, né? E é um time, assim, como a gente falou antes, é guerra, cara. Não dá mais para perder do Corinthians. Tem que ganhar esse jogo. Até pelo investimento que o Palmeiras tem, e que o Corinthians tem, e pelas últimas derrotas que a gente vem sofrendo no Clássico, tem que ganhar. Se perder, crise monstro. Tem que ganhar esse jogo. Tem que entrar muito ligado, muito intenso, tem que entrar com sangue nos olhos, e acho que praticamente esse time mesmo, exceto pelo Felipe Melo que não vai jogar. Acho que já o Matiazinha ele treinou hoje, né? Então acho que já deve voltar ao time e botar o time com a intensidade alta. O Gabriel Menino vai deitar nesse jogo aí, filho. Nós temos que ganhar em Itaquera e no Allianz, cara, porque nos últimos 12 jogos, nós perdemos 8. Tem que começar a diminuir esse saldo aí. Exatamente. Nos olhos e ganhar dos caras. Exatamente. Ô, Celinho, e para complementar, então, acrescentando a isso que o Mineiro falou, claro que você também vou dar o espaço para você dar as suas expectativas sobre a partida, mas eu também acredito que o Lucha, professor, deve entrar com o time indo para cima, apesar de não ser a característica muito dele, mas eu até vou sugerir uma reflexão para você, e se Deus quiser, o professor vai ver esse podcast e vai avaliar essa opção também. Entrar para cima, cara, eu sugeriria, além do Luiz Adriano lá na frente, que o pobre coitado nos últimos jogos ficava isolado, a bola não chega, ele tem que sair da área, da sua posição de origem para ficar buscando o jogo. Eu entraria ali, né, claro, com o Rony na esquerda, Luiz Adriano no meio, William aberto pela direita. Aliás, já colocaria, na minha opinião, mas é claro que é sonhar demais, colocaria Gabriel Veron aberto na direita para fazer o que o Dudu fazia, e colocaria o William no meio para suprir talvez uma necessidade. O Verón tá machucado, não joga. Não, sim, eu sei. Mas tô dizendo, no mundo ideal, eu colocaria até o Verón lá para fazer o que o Dudu faria e o William no meio para suprir a ausência dos meios de campos que a gente não tem. Mas como esse mundo não existe, então eu vou colocar ali pro Celo a pergunta. Celinho, qual o trio de ataque que você entraria para entrar qual ataque, na verdade, não sei se você optaria por um trio, que você colocaria para entrar nesse jogo contra o Corinthians? Você manteria Rony, William e Luiz Adriano centralizado, ou você mexeria em algumas peças para tentar achar alguém que fazia o que o Dudu fazia, como eu disse, que no caso se o Verón tivesse inteiro, eu colocaria o Verón. O que você pensa para o ataque do Palmeiras para tentar ter um ataque mais produtivo nesse clássico?
Não, cara, eu não daria, não. Eu acho que não são as peças individuais no momento. É a estratégia de jogo. Tem que mudar a estratégia de jogo que vinha tendo nos jogos anteriores contra o Corinthians. Né? Tem que marcar em cima. Não pode eles começar começo do jogo, deixar os caras vir para cima. Tem que marcar, você tem que fazer que nem fez contra a Ponte Preta. Você vê os atacantes já subindo a marcação. Você vê os homens de trás subindo a marcação, marcando com inteligência, sem correr mais do que o necessário, entendeu? Mas marcando em cima. Tem que ir para cima. Não pode deixar eles jogar desde o começo. E assim, eu acho que não tem que mudar o trio de ataque. O William e o Rony são os jogadores mais velozes que a gente tem no momento para compor esse elenco titular. Né? É claro que a gente tem o Wesley, como eu falei, da base. É uma boa opção. Mas Como é aquela camisa? Tem que ser esses caras mesmo. E eu vou arriscar no Vitor Hugo na zaga no lugar do Felipe Melo, que é o que vinha jogando, né? Ele jogou aí os jogos quando o Gomes estava fora. Perfeito. Brutão, para também entrar com seus pensamentos, suas análises, né? Nossa, apresentador burro, errando uma palavra, análises. Para entrar com as suas análises também, né? Você acredita então que talvez uma alternativa para tentar ter um time talvez um pouco mais ofensivo, um pouco mais ligado, seria então mudar o esquema tático? Essa é uma pergunta que já foi feita, inclusive por alguns outros programas esportivos, e que ninguém deu uma resposta ainda tão conclusiva, porque ninguém tem a certeza se este é o melhor caminho. Você concorda que o Celo não tem que mudar nada com relação ao esquema tático, tem que marcar em cima? Não, questão de peças individuais. Sim. Estratégia tática tem que mudar, sim, porque o time que vem apresentando contra o Corinthians. Talvez mudar ali o esquema tático, o padrão de jogo, talvez colocar um esquema diferente, um 4-3-3, quando ele não entra assim, talvez uma formação mais ousada, seria essa a alternativa, Brutão, para ter um time mais ofensivo, mais agudo e quem sabe mais incisivo? Eu acredito que não. Eu acho que o time que jogou contra a Ponte Preta, dentro das possibilidades que a gente tem, eu acho que é um time bacana para entrar jogando na quarta-feira. O que, na minha opinião, falta é um pouco mais de vontade mesmo, de sentir o clássico como o Corinthians costuma fazer sempre, e entrar mais ligado. Porque o gol que a gente tomou contra o Corinthians, na minha opinião, foi um gol ridículo. A gente tomou um gol contra o Corinthians que o Gil apareceu ali sozinho dentro da área e todo mundo só observou. Ele apareceu praticamente dentro da pequena área e empurrou a bola pro gol. Tudo bem, a bola foi meio em cima do Everton e tal, só que não dá para você culpar o goleiro quando o cara chega ali finalizando praticamente dentro da pequena área. Então eu acho que o que falta mesmo é um pouco entrar mais ligado no jogo e não pode de jeito nenhum tomar 1-0. Não pode tomar o gol dos caras. Se você toma o gol deles, o jogo acaba. É sempre assim. A gente, nos últimos 12 jogos, a gente perdeu 8, como lembraram aí, né? E se você pegar todas as partidas que a gente perdeu, todas elas a gente começa perdendo de 1-0 e depois a gente não consegue mais jogar. Então, jogar contra o Corinthians, a gente perde pra gente mesmo hoje. A gente perde pra gente mesmo porque a gente não entra ligado, não entra sentindo o clássico como tem que sentir, e eles entram numa vibe completamente diferente. Aí eles fazem esse 1-0, fecham ali atrás e aí não entra mais nada. Aí no último jogo o Cássio ainda fez um jogão, pegou tudo lá atrás e aí ficou mais difícil ainda pra gente. Então eu acho que as peças tem que manter o que está sendo feito. E a gente está voltando agora, tem que ter um entrosamento, então eu acho que mudar agora, numa final, é arriscado demais. Você montar um plano mirabolante de, vou mudar o meio de campo, vou colocar uma peça que não está sendo usada, vou tirar fulano, vou tirar o Luiz Adriano, vou colocar outro. Eu acho que não é o caminho. Eu acho que você tem que manter o que está sendo feito, porque o time está tendo uma evolução constante. Né? A parte física também eu acho que já está legal, do pessoal que está entrando. Então o caminho é esse. É só entrar mais ligado, sentir mais o jogo, jogar uma final como se joga uma final mesmo, e entrar ligado para não tomar esse gol. Porque tomou o gol, fica muito complicado para a gente. Se a gente fizer 1-0, eles vão ter que vir para cima. Porque eles vão estar jogando em casa, então eles vão ter que buscar o resultado.
E aí, a partir disso, eles vão dar o espaço que a gente precisa. Igual a Ponte Preta, que veio jogar e deu espaço para a gente jogar também. Eu acho que os dois times jogando com espaço, a gente é completamente superior, não tem a mínima chance. Então, é entrar sentindo o clássico mesmo. Né? O pessoal tem que entender, tem que colocar na cabeça, o Luxemburgo tem que pôr na cabeça dos caras como que funciona o clássico, que conhece muito bem, e jogar essa final aí para cima dos caras e tá sempre ligado a todo momento, toda bola que sai na lateral, toda bola que sai na linha de fundo, qualquer dividida tem que pôr o pé, é jogar a final de verdade mesmo. Perfeito. E aí, né, voltando a essa agora a questão do meio, né, do meio de campo que a gente amplamente debateu aqui no programa, até para a gente concluir, porque nós estamos chegando aí à reta final do nosso podcast, episódio 22, né, queria agradecer mais uma vez todo mundo que nos assiste, mas antes de nós encerrarmos o programa, eu queria fazer mais um adendo, né, só para concluir essa questão que a gente sempre discute, que é a questão do meio de campo. Discutem-se soluções para o meio de campo do Palmeiras, já não é de hoje. Né, não só para o jogo para o Corinthians, mas visando a temporada toda. Inclusive especulou-se aí na mídia recentemente, que já foi comprovado que não é de fato uma verdade, a vinda do Sanches e do Soteldo para o Palmeiras. Então, só para a gente concluir esse podcast de hoje, uma rápida avaliação de vocês. Por mais que tenha se provado que essa não é uma notícia de fato verdadeira, essa troca não vai acontecer, pelo menos não por agora. Vocês acreditam, começar por você, Mineiro, que a vinda desses dois jogadores, caso fosse uma verdade ou caso venha acontecer um dia, é algo que poderia agregar muito ao nosso Palmeiras? Eu acho que, claro que poderia, né? O Sanches é um bom jogador, o Soteldo também. Eu acho que o Sanches ainda talvez inibiria um pouco o crescimento do Patrick e do Gabriel, né? Ou faria o que o Ramírez está fazendo, né? Então, eu não vejo tanto sentido de ter o Sanches, a não ser que você negocie o Bruno Henrique e talvez o Ramírez, né? Mas o Soteldo, para mim, é um bom jogador. Acho que agregaria muito, mas, como você já falou, essa notícia não procede, né? O Santos parece que quer 15 milhões de euros no Soteldo. Tipo, não faria sentido fazer uma troca pelo Lucas Lima, que já jogou lá e é queimado, pelo Jailson, que já é um jogador com idade muito avançada, né? Uma troca, a troca nesses moldes, mesmo o Palmeiras pagando o salário, seria muito prejuízo pro Santos. O Pérez, acho que os caras iam matar ele lá na hora que ele assinasse essa negociação. Muito bom para ser verdade, né? Muito bom para ser verdade. Exatamente. Eu acho que o Soteldo, o Soteldo é unanimidade, né? Ele cairia bem em qualquer equipe. Mas eu acho, cara, que a posição mais carente do Palmeiras hoje, ou que vinha sendo, era a posição do meio de campo que o Sanches ocupa. Entendeu? Então, seria uma ótima se ele viesse. É claro que o Luxemburgo, ele tá testando, ele pôs o Ramírez entrou bem, e esse cara aqui que entra no meio de campo, ele precisa voltar para marcar também. Não adianta ter um estagnadão lá que nem o Lucas Lima, por isso que não funciona, entendeu? Exatamente. E o Soteldo, que quando chegou no Santos, vocês bem se lembram, ninguém dava nada, né? Até que recentemente ele foi elevado, né, ao patamar mais alto, quando foi eleito o melhor jogador do mundo para sua estatura. Quem diria? Apesar que até na estatura dele não tem muitos, né? Ele escapou por isso aqui de ser anão. Então não é muito parâmetro esse fato também. Ele é muito bom jogador. Joga muito. Mas se provou ao longo do tempo. Mas acrescentando a isso, só para concluir então, o Brutus, concluir com você, além de você, claro, se quiser acrescentar alguma coisa sobre, em um dia, quem sabe, a vinda desses dois jogadores ao Palmeiras, né, tem um outro fato que chamou a atenção também na última semana, falando de meio, que é uma posição que a gente vem reclamando bastante no Palmeiras, falando inclusive agora de realidade. Nós temos um meia que já teve seus momentos de glória no Palmeiras, mas que hoje está esquecido, literalmente esqueceram de mim, que é o Alejandro Guerra. O Alejandro Guerra, ele já foi muito bom jogador, peça fundamental, e agora numa notícia, na verdade foi um tweet, recente, divulgado na última semana, uma foto mostrava ele treinando isolado, e a galera comentando o descaso do Palmeiras com ele, porque ele não está sendo aproveitado, não sei se não caiu nas graças do Luxemburgo, não sei o que acontece, não está sendo bem visto no clube, mas
de certa forma, ele também não é autorizado a treinar com o elenco. Ele treina literalmente sozinho todos os dias. É como se ele tivesse ali, mas não tivesse. Sabe aquele figurante da vida real? Que você sabe que tá ali, mas ninguém fala com ele, ninguém interage com ele. O cara treina sozinho há semanas para não perder a forma física. E, na minha opinião, esse é um caso até de desrespeito com o profissional. Você não precisa gostar, talvez, da função que ele exerce, você não precisa colocá-lo no time, mas deixar ele tanto tempo isolado como se ele não existisse, cara, para mim isso é um desrespeito, é uma falta até de caráter, né, depende de quem tá tomando essa decisão, de fazer isso com um cara que ele é um profissional. Depende de você querer ou não no elenco principal, ele é um profissional, você não pode isolar ele por muito tempo. Eu não sei se você pensa o contrário, Brutus. Nesse caso do Guerra, eu também concordo com o que você está passando. A gente não sabe o que acontece no dia a dia, né? Sim, então a tem gente isso. não tem como avaliar, né, em 100% do que a gente tem de informação. Mas é um jogador que ele se machucou muito quando ele esteve no Palmeiras, né? Ele não teve uma grande sequência. Quando ele jogou, ele sempre foi bem, eu sempre gostei do futebol dele. Era um jogador que armava bem o time, que jogava... eu gostava do futebol dele. Mas o problema dele sempre foi a sequência que ele não teve, né? Muitas lesões, e aí ficou muito tempo parado, e depois foi emprestado para o Bahia, e ela também não despontou muito também ficou bastante tempo parado, e agora está de volta só para finalizar o contrato mesmo, né? Treinando separado para cumprir o contrato que tem com o clube. Eu acho que se eu fosse o Luxemburgo, eu colocaria, né? Daria oportunidade para treinar junto pelo menos, para ver como que ele desponta nos treinamentos, porque é um jogador que poderia ajudar. Seria uma boa opção, mesmo que fosse para banco de reserva, mas seria uma boa opção até para você elevar o nível do elenco, né? Mas a gente não sabe o que acontece, né? Sim, com Também certeza. sinto falta do futebol dele, o problema são as lesões. Mas ele jogando sempre me agradou, sempre vi com bons olhos o futebol do Guerra, né? Mas aí eu não sei, o contrato dele eu não sei quando que finaliza. Vocês sabem aí quando? 21, né? É 21? Não, esse ano, né? Não? Esse ano. Acho que já pode assinar o pré-contrato. E Inclusive. é até ruim pro próprio clube, porque aí você não consegue fazer dinheiro com o jogador, porque ele não tá mais nem treinando com o elenco, vai sair de graça. Você não consegue nem fazer dinheiro com um jogador que você sabe que você não vai contar no próximo ano, mas você poderia fazer um dinheiro com ele, né? Através de alguma negociação, alguma troca com algum outro atleta, podia até envolver, né, alguma troca com o Santos aí, se fosse o caso dessa notícia ser verdadeira do Soteldo e do Sanches. Sim. Mas enfim. Mas ninguém quer ele, né, cara? É um prejuízo. Também Ninguém desagrada. Oi? Ele não tem mercado, né? É um prejuízo que... É inevitável, né? É um prejuízo. É inevitável. Assim como o Borja também, quando chegou, também é um prejuízo inevitável. É uma aposta que deu errado, né? Não vou nem falar do Borja, senão a gente vai decair o nível aqui, né? Não, Borja, a gente tem que fazer um especial só para falar dele, porque a crítica é infinita. Essa parte pode até cortar, porque pelo amor de Deus, viu? Mas enfim, é isso, né? O Guerra é um bom jogador, eu gosto dele. Só que são esses pontos aí que vão contra ele, né? Ele perdeu muito espaço, não tem mais mercado, então tá encostado, né? Mas fez no final de contrato para poder assinar com outro clube, talvez voltar pro Atlético, enfim. A gente não sabe aí qual que é o futuro dele, né? Mas no Palmeiras é completamente incerto, né? Eu acho que a passagem dele foi discreta pelo Palmeiras e, cara, vem o Guerra na mente, eu lembro dele perdendo aquele lance no finalzinho do jogo contra o Corinthians, na Paulista. Claro, coitado. É que eu marcado, né? Umas coisas ruins, cara. Acaba marcado, felizmente esse lance marcou, né? Mas eu prefiro lembrar dele nos momentos bons, nos poucos momentos bons que ele teve no clube, até porque, como o Brutão falou, ele realmente se machucou muito, né? Até brincavam quando ele estava sendo um pouco mais aproveitado, que ele era o Pedrinho da Venezuela, coitado do Pedrinho, que também jogou muito no Palmeiras, mas também vivia se lesionando. Mas enfim, rapaziada, já falamos demais, o programa tá demais como sempre, se deixar a gente vara a noite aqui, mas temos um horário a cumprir,
temos um horário pré-estabelecido que temos que respeitar. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, meus amigos. Brutão, mais uma vez, muito obrigado por sua participação mais do que especial, velho. Você é um cara sensacional. Como eu falei, eu te conheço Educas, velho, há mais de 10 anos aí de amizade. Prazer estar te reencontrando, claro que dessa forma, de maneira virtual ainda, mas depois que tudo isso passar, a gente bate aquela resenha. Obrigado mais uma vez por sua participação, velho. A casa tá de portas abertas, volte sempre. Eu que Valeu, agradeço a oportunidade, né? Bacana esse bate-papo aí pra gente trocar as figurinhas. E boa sorte pra gente, né? Na quarta-feira já começa, o coração agora já começa a disparar, a gente já não dorme direito, só pensa no jogo. Aquilo que todo mundo a gente conhece, né? Mas boa sorte pra gente na quarta, que o time entre numa postura diferente, mais atento. E futebol, a gente provou já no último jogo que a gente fez contra os caras que a gente tem muito mais do que eles. Então é só entrar ligado, jogar com atenção e jogar tudo lá dentro de campo, que a gente vai levar essa taça no sábado que vem. Deus te ouça, meu velho. Celinho, mais uma vez também, meu velho, integrante fixo aqui do nosso Porcolista, sempre abrilhantando e trazendo conhecimento ímpar ao nosso programa. Velhinho, valeu, deixa aquele abraço. Tamo junto, valeu, toda a sorte pro nosso Verdão, torcer até a alma, como sempre, e é isso aí. Sempre. Mineirão, o alemão mais lindo de Nova Lima, Minas Gerais, aquele abraço fraterno e caloroso. E como profetizou o Lima Duarte no filme que eu não sei qual é o nome, os atletas têm que entender o que é um Palmeiras e Corinthians. Exatamente. Até porque, como você bem disse, já perdemos demais, né? E como diria o poeta sertanejo, o tempo passou e eu sofri calado. Não quero mais ficar sofrendo. Vamos levantar esse caneco que tá mais do que na hora. Então, mais uma vez, rapaziada, aquele abraço, muito obrigado. E só antes de finalizar, queria deixar uma mensagem final aqui de carinho ao nosso amigo jornalista esportivo, Rodrigo Rodrigues, que infelizmente veio a falecer pelo coronavírus. Nossos mais sinceros sentimentos à família e a amigos jornalistas esportivos que eu conheci, que o conheceram, que sofreram muito com essa perda. Foi uma notícia muito triste. Meus sentimentos à família e a todas as vítimas dessa doença cruel que está devastando o mundo. Então fiquem em casa, pensem nos outros e não só em você mesmo. Um abraço, até a próxima. Um beijo. Tchau.